Colegas, companheiros, PFFs de todo o Brasil, como não poderia deixar de ser, estou aqui novamente para tecer alguns comentários sobre os últimos acontecimentos, versando sobre a nossa categoria, a nossa classe. E hoje está fazendo 7, já estão. Alguém já está rezando a missa de sétimo dia da morte do Jabuti. E eu vou contar uma história deste Jabuti que começou lá nos meados dos anos 87, 88, 89, 90, quando aquele pessoal, como eu sempre falo aqui, do sindicato, os quais já são conhecidos de toda a categoria, eles tentaram, né, dar a vida ao Jabuti através de um tubo de ensaio, né, in vitro, como se diz, né? E o Jabuti, ele nasceu minguado, nasceu, vamos dizer assim, com doenças congênitas e manteve-se então num estado vegetativo, né? Aí depois veio o Dr. Promessa, né? Vendo aquele Jabuti doente, ele injetou mais umas injeções nele, né, vitaminas e tal, para tentar reanimar, fazer com que o Jabuti tivesse uma plena vida, vamos dizer assim, né? E não conseguindo, em 2011, através daquele artigo 8º da Lei 12.462, que manteve o Jabuti, né, nos tubos, ele foi entubado, né, porque ele não conseguiu trazer ele à vida. Então ele foi entubado como tentativa de conseguir fazer com que ele vivesse. E agora, com a decisão da Suprema Corte, o Jabuti morreu. Bem, alguns falaciosos, né, estão falando, fazem parte da mesma turma dos criadores do Jabuti, que eu chamo de traidores da nossa polícia, os próprios policiais ferroviários, né, foram os que se uniram aos metroviários para inviabilizar a nossa polícia. Então estão aí falando que a decisão, né, da Suprema Corte, lá na DI 4708, ela lesou pessoas que tinham o direito de sofrerem a transposição de modelos a partir de 88. Aí um falacioso fala aí que enquanto aquele artigo esteve vigente, promoveu direitos. Olhem só a cabeça do homem. Foi um artigo suspenso. O governo tinha intenção, era uma perspectiva. Não houve fundamentação, não produziu efeitos, não foi concretizado o que queria dizer aquele artigo. Então não vale de nada, né? Não esteve vigente nunca. Estava suspenso e agora está morto. Quando o nobre ministro Fux fala possíveis lesados, ele fala baseado na nossa manifestação lá dentro da ADI.
onde nós dissemos que em meio àqueles profissionais de segurança do Grupo Rede existiam os policiais da Rede Ferroviária Federal que têm o direito constitucional. Esses foram os lesados. É o que está dizendo o ministro. Algum que outro aí, cabeça pequena, né, de alfinete, pode estar dizendo também. O Carlos Alves foi lá falar com o ministro, dizer que esse metroviário não tinha direito. O Carlos Alves foi em São Paulo, lá no juiz, dizer que não tinha direito. Então tem algum cabeça oca aí que está dizendo que o Carlos Alves foi no ministro também dizer que não tem direito. Né, que os metroviários não têm direito. Quem está dizendo que não tem direito é a Constituição, né? É a Suprema Corte, é o Ministério Público Federal, é a Advocacia Geral da União, é o consultor jurídico da União. Não é o Carlos Alves. O Carlos Alves está defendendo a sua categoria. Somos do Grupo Rede? Somos. SR1, SR2, SR3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse é o Grupo Rede e não Transurb e CBTU. São empresas de economia mista. Lá no mandado de injunção, que alguns entraram, o juiz está dizendo: aqueles que trabalharam na Rede Ferroviária Federal até 1985, quando era gerida direta pela União, são servidores públicos. Está dizendo lá com todas as letras. Né? Nós vamos mais longe. Inclusive, estamos entrando como amigos da Corte, na ação civil pública no TRF5. Por quê? Porque nós temos legalidade para entrar com a petição. Podemos, inclusive, ser aceitos. A Polícia Ferroviária não é uma empresa de economia mista. Ela é uma polícia de Estado. Estava atrelada sob a administração da Rede Ferroviária Federal. Polícia Ferroviária Federal é um órgão, tal como foi recepcionado pela Constituição. Não é empresa de economia mista. Logo, não tem subsidiária. A polícia não tem subsidiária. Quem tem subsidiária, que é a Transurb e a CBTU, é a Rede Ferroviária Federal, não é a polícia. Os senhores têm que entender o que o doutor Marcos, né, aduz ali na sua ação civil pública. Essa ação civil pública que também tentaram colocar o Jabuti lá, e o doutor Marcos retirou, né, trazendo para a esfera federal e colocando ali, segundo a sentença do doutor Ubiratã, integral ao peticionamento do procurador. O que ele está dizendo ali? Deverão ser reconhecidos como policiais ferroviários federais, os legítimos, aqueles que estavam exercidos na Rede Ferroviária Federal antes da vigente Constituição. Está lá na decisão. Foram alguns lá e conseguiram induzir o procurador Moreira ao erro. E agora o doutor Moreira está reparando o seu equívoco para sanar, né, através dos embargos e também de recursos. E eu já disse aqui, bem antes desse advogado de porta de cadeia, eu já disse aqui que nós estaremos bem amparados no recurso extraordinário que vai bater na Suprema Corte. Por isso, a nossa pressa de entrarmos como amigos curi nessa ação civil pública. Estão falando aí que podem transferir policiais para outro órgão. Não existe transferência de um empregado que não recebe pela União, pelos cofres públicos, e que não foi reconhecido. Não pode haver transferência. A CBTU pode ceder seus funcionários para trabalhar no administrativo da Polícia Rodoviária, assim como cedeu para trabalhar na universidade, pode. Mas qual é a vantagem de tirar o servidor que está trabalhando lá para botar no outro órgão
simplesmente por transferir, isso não tem fundamento. Ainda usarem portaria 3252, está morta. Não é portaria, porcaria. Porcaria 76 está morta. Perdeu a eficácia. Não esteve vigente. Era apenas um ato administrativo do governo complementar de uma possível lei que poderia ser aprovado, e o qual não foi e agora está morto, que é o artigo 8º da Lei 12.462. Então, voltamos a 1988. Só que agora existe a Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais para defendê-los desta gente. Defendê-los dos próprios colegas traidores que ainda andam aí em gabinetes querendo construir alguma coisa para inviabilizar novamente, criar uma insegurança jurídica novamente para inviabilizar, né, a regulamentação da nossa polícia. Agora nós vamos trabalhar em cima do quê? Da Constituição Federal e de uma norma constitucional que beneficie a quem dê direito. Norma constitucional que eu estou falando, um dispositivo em uma lei, um dispositivo constitucional e não um inconstitucional como foi o anterior, porque colocaram lá a data de 90. Mesmo que colocasse a data de 88 e colocasse Metroviário juntos, não iria passar. Teria que ser os policiais, os que deveriam abrir as portas, começar a polícia, os policiais que estavam em exercício na rede ferroviária federal, antes da Constituição Federal, que sofreram a transposição de modelos. Estes sim, trabalhavam na empresa de cunho federal, né? Entraram através de concurso em uma polícia de Estado. Usavam armamento, fardamento, viatura e realizavam um policiamento da via permanente. A lei está dizendo: segurança, as empresas ferroviárias devem promover a sua segurança das instalações. A via permanente é a área pública federal. Só a União, só o governo pode promover a segurança nessas áreas. Então, a via permanente é competência da Polícia Ferroviária Federal. Ali é que ela deve exercer as suas atividades. Como eu disse a todos, venho dizendo, repetindo, estamos cada vez mais chegando associados, cada vez mais pessoas, né, nos apoiando. Sabem que esse é o único caminho que existe, não existe outro. Nós estamos trabalhando, vamos até o governo federal nos próximos dias. Vamos ter a reunião no MESP. Talvez alguns falem, não adianta ir, porque esse governo não quer polícia. Mas nós, como entidade representativa, temos que estar lá. Se formos chamados, temos que comparecer. Temos que colocar lá nossos papéis, nossas reivindicações, nossas sugestões. Temos que estarmos sempre vivos, participando. Porque a polícia vai ser implementada, eu não tenho dúvida. E para isso a gente tem que trabalhar, né? Temos que mostrar ao governo que estamos aqui, estamos vivos, que temos gente para trabalhar, que temos direitos constitucionais. Inclusive, temos alguns dívida do governo para conosco, né, desse tempo que não fomos reconhecidos, né, por ingerência pura do poder público. Né? Até hoje esse governo não quer polícia, né? Governo tipo esse que está aí não gosta de polícia. Tanto é que atacaram, inclusive, a Polícia Federal, não conseguiram destruí-la. Graças a Deus. Né? E a rodoviária está aí trabalhando e muito bem. Então, senhores, queria dizer que estamos trabalhando com muito afinco, como sempre,
né, para colaborar, né, com a construção dessa nossa polícia e, principalmente, assegurar direitos. Isso é que é importante. Vamos assegurar direitos. Né? Depois vamos falar em polícia. É assim que nós devemos agir. Então, espero que tenha sido bem claro aos senhores da nossa situação, né, que os senhores entendam, né, que o Carlos Alves atrás, né, está amparado por bons advogados, né, por um corpo jurídico muito bom. Não é uma mera criatura, né, que por incompetência, ganância, foi expulsa da nossa associação e que está hoje aí promovendo, vamos dizer, passeios em Brasília para falar asneiras e bobagens, mentiras, né, para outros diretores de outros órgãos federais. Ok, meus amigos? Um abraço a todos, fique com Deus, um abraço a toda a família da Polícia Ferroviária e vamos continuar juntos, que a nossa vitória já está logo ali. Ok, pessoal? Um abraço a todo mundo.